Bom, boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou a Jaqueline Assunção, da Sinergia Treinamentos. Trabalho com esses cursos há mais de 20 anos. Tenho um propósito de espalhar conhecimento prático para os profissionais da área e acabei agora um mestrado de formação e e-learning em Lisboa sobre isso, sobre essa parte de aprendizagem corporativa, enfim, aprendizagem do público adulto. E o mais importante, no caso dos adultos, é o querer aprender, né? O que move as pessoas é uma coisa de dentro para fora. Vocês querendo aprender, vocês vão atrás de conhecimento e sempre o nosso propósito é oferecer para vocês esse conhecimento que vocês buscam. Inclusive, a Sinergia está sempre buscando novos temas, se atualizando na área, e nós acabamos de lançar um novo site. Vocês vão ser os primeiros a ver o site novo. Vou compartilhar rapidinho, só para fazer a apresentação da Sinergia com vocês. E esse é o novo site da Sinergia. Depois dão uma olhada, naveguem, tem todos os cursos, tem mais de 50 cursos na área ambiental, enfim. Fiquem à vontade, nos procurem. Eu vou colocar aqui o vídeo da Sinergia, só para quem não conhece a Sinergia conhecer um pouquinho. E aí a Fátima, já vou passar a palavra para a Fátima. Um percurso marcado por mais de 20 anos de experiência e dedicação em formações na área ambiental, a Sinergia Treinamentos emerge como um farol para aqueles que buscam aprimorar seus conhecimentos. São mais de 5.000 alunos entre consultores e profissionais, de empresas de diferentes dimensões e setores. Muitos acabam se tornando amigos, parceiros, clientes e fornecedores, além da equipe de mais de 50 professores especialistas com mestrado, doutorado e pós-doutor, com excelente didática e muita experiência prática para passar. A Sinergia é o destino certo para quem compartilha a preocupação em desempenhar um melhor papel na área ambiental e se destacar nesse mercado. A nossa trajetória é um testemunho do compromisso com a excelência e o desenvolvimento contínuo. A escolher a Sinergia Treinamentos, você ingressa num habitat digital com muitos grupos de WhatsApp dedicados à busca incessante de temas específicos de conhecimento na área ambiental que trocam dicas, experiências e participações em projetos. A nossa missão é clara: fornecer formações que transcendam as expectativas, permitindo que os nossos alunos alcancem níveis superiores de competência na área ambiental. A visão que nos guia é a de sermos reconhecidos como referência, não apenas pelos anos de experiência, mas pela qualidade das formações e pelo impacto positivo que os nossos alunos geram no ambiente em que atuam. Os valores que norteiam a Sinergia Treinamentos são a excelência, a ética, a inovação e a responsabilidade ambiental. Ao escolher a nossa empresa, você não apenas investe em formação, mas também se junta a uma comunidade que compartilha a paixão pela preservação ambiental e pelo constante aperfeiçoamento profissional. Além disso, temos novidade nesse ano. Estamos atuando em projetos auxiliando os nossos alunos com coaching, mentoria ou prestando serviços de consultoria. Compartilhamos conhecimento através de lives gratuitas e cursos especializados. E estamos à disposição para crescer junto com vocês nessa área que faz bombar nossos corações. Contem sempre conosco para fazer sinergia e encontrar soluções inovadoras e as ferramentas necessárias para evoluir na sua carreira. Vem fazer parte da nossa comunidade. Bom, é isso. Então, a gente está aqui hoje com a Fátima, que eu trabalho há mais de 15 anos, né, Fátima? É. Dos cursos, a gente foi do presencial para o EAD, enfim, com toda a evolução que vem passando o mundo. E a parte da sustentabilidade cada vez está mais precisando da nossa preocupação, né? Essa parte de mudanças climáticas, que a Fátima é especialista, então agora eu vou deixar com ela e estou aqui, Fátima, fica à vontade. Ah, tá. Obrigada, Jaqueline. Obrigada aí pela oportunidade e a todos pela presença. É realmente uma satisfação ver vocês aqui. E alguns já até fizeram o curso comigo, né? Olha, a Carla já fez o curso de inventário, a Suzy também fez e adorou. Não conseguiu ainda se inserir na área, né, Suzy? Mas os cursos da Sinergia são ótimos. Muito bom. Então vamos começar.
Eu até nem coloquei um slide de apresentação, mas eu vou me apresentando aqui, né? Deixa eu só abrir aqui, vou abrir aqui o compartilhar. Então, esse foi o chamado, né, da nossa live, e aí né, gestão de emissões de carbono, as empresas estão cada vez mais precisando, né, trazer profissionais, e então eu estou aqui para a gente bater um papo, na verdade, né, é uma hora, né, falar sobre gestão de carbono nas empresas. Para quem não me conhece, então, para quem não me conhece, eu sou a Fátima, eu atuo nesta área já há um bom tempo, há 20 anos. Há 20 anos eu estou atuando na área e então estou atuando na área há 20 anos, desde 2005. A minha formação é em engenharia química e tenho mestrado na área ambiental. Então, eu me sinto à vontade porque eu já estou com 20 anos nessa área trabalhando e atendendo empresas. Eu sou consultora, faço projetos, né, em clientes, em empresas e também na área de educação. Atuo bastante com vários cursos. Então, vamos aí aos desafios de hoje, não é isso? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, tá aqui. Então, turma, o que é a gestão de carbono nas empresas? O que nós vamos falar hoje, né? Na verdade, o assunto é muito vasto, vocês já têm alguma ideia. É assim, o que a gente pode falar de importante, em primeiro lugar, é que o combate às mudanças climáticas é a maior, né? As mudanças climáticas é a maior ameaça à vida humana. Nós precisamos fazer a gestão das emissões. A descarbonização está no centro da atenção das empresas e as demandas de mercado e as regulamentações estão aí, que é o que nós vamos estar mostrando hoje, né? Ah, o combate às mudanças climáticas, por quê? Porque as mudanças climáticas são a maior ameaça à vida humana. Então, eu vou fazer um painel assim rápido, só para contextualizar a questão. Em 2024, nós tivemos, infelizmente, esses eventos climáticos extremos, que assustou até os cientistas. Assustou ontem os cientistas. E aqui está falando das enchentes do Rio Grande do Sul, em maio, né, junho do ano passado, a Califórnia também, no início desse ano, a seca nos rios da Amazônia e o Pantanal, queima de mais de 1 milhão de hectares. Eu tive esses 2 últimos dias na Conferência Brasileira, de Clima e Carbono. E aí eu até teve a apresentação ontem, foi terça e quarta. Ontem do Carlos Nobre. O Carlos Nobre, na década de 80, ele defendeu o pós-doutorado dele. Oi, tá conseguindo ouvir? Tudo bem, turma? Ele defendeu, ele já fez um estudo na época, uma análise, que a Amazônia pode se desertificar dependendo do nível de perda, né, de mata e de desmatamento, né? Então, na época ele fez mais focando em incêndio, porque o incêndio lá muitas vezes é natural para produção, para agrícola, mas em pequena escala. E agora nós temos o desmatamento em grande escala. Então, se somou a isso. Então, ele apresentou ontem esse painel. E assim, estou trazendo as notícias, que não é novidade para ninguém. O mundo está na rota de aquecer de 2,4 a 2,6 graus, alerta ONU, né? Então, se vocês olharem esse gráfico aqui, é muito importante isso. Olha só. Se você olhar 1950,
Essa coluna vertical são gigatoneladas, bilhões de toneladas. Giga é bilhão, tá? Então você tem aqui 12 mais ou menos bilhões de toneladas de CO2 sendo enviados para a atmosfera em 1950. Aí foi crescendo, por quê? Porque depois da Segunda Grande Guerra, nós tivemos o quê? Depois de 45, o crescimento da indústria, né? Aí foi crescendo, 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 e quando chegou perto do ano, né, 2015, nós tivemos a COP lá em Paris, com o Acordo de Paris, e nós tivemos traçados aqui algumas metas que eles estavam chamando de INDC, né? São as contribuições nacionalmente determinadas. E aqui, ó, as INDCs, eles estão falando, olha, nós precisamos até 2100 ficar abaixo de 2 graus. Então, nós precisamos cair assim, ó, vertiginosamente, fazer essa trajetória de queda das emissões a partir de 2022, 25, tá? Nós precisamos descer vertiginosamente, né? Abaixo de 2 graus até 2100, ou seja, nós não podemos aumentar mais do que 2 graus a temperatura média do planeta, mas o ideal seria 1,5 graus. Só que olha só, alguém já viu minha apresentação? Nós começamos a era industrial há 265 anos, quando a gente começou a tirar carvão do fundo da terra para produzir vapor nas Maria-Fumaça, nos trens, nas máquinas a vapor. Na época era 300 ppm a concentração de CO2 na Terra e a temperatura média da Terra era 15 graus. Com o advento do crescimento da queima de combustíveis fósseis, 100 anos depois começamos a extrair o petróleo líquido e o gás. Aí começamos a queimar bastante, tanto que no século XXI a gente consegue do satélite ver o planeta Terra iluminado. Por quê? Porque tudo isso, a grande maioria dessa iluminação, é graças à queima de combustível fóssil nas usinas térmicas, que geram eletricidade, e há também aos transportes, né? Então, você tem aqui muito movimento de luzes, luzes nas cidades, nas casas, nas fábricas, nas ruas e também os carros, queimando combustível fóssil. Então, 265 anos depois, nós temos aqui a situação de a concentração dos gases CO2, que são gases de efeito estufa, é o gás mais importante, aumentou perto de 50%. E a temperatura média do planeta aumentou 1,5 graus. Então, se eu aumento meio grau na temperatura do meu corpo, eu tenho febre. Imagina o coitado do planeta Terra, cheio de seres vivos, né? Além dos minerais, da parte mineral e da parte inorgânica, tem muitos seres vivos, inclusive nós. Aumentar 1,5 graus a temperatura média. É a média, porque tem lugares que aumentou 3 graus, 2, até 4, né? As calotas polares aumentaram em cerca de 3 graus. Por isso que já estão descongelando. E aqui nós temos o nosso consumo ficou desenfreado. Tudo isso remete ao quê? A mais extração de petróleo, mais geração de energia, mais fábricas funcionando e transporte, ou seja, emitindo gases de efeito estufa. E essa figura aqui, ela é clássica porque ela explica o que é o efeito estufa. Então, se você olhar o planeta Terra, você tem aqui a incidência do Sol, que traz os raios solares, a maioria é infravermelho, uma radiação que aquece o planeta. Ele vem, aquece, mas grande parte volta para o universo. Mas uma pequena parte começa a ficar retido nessa camada de atmosfera, que antigamente na escola diziam, a atmosfera, o que que tem lá? São gases. Que tipo de gases? Nitrogênio e oxigênio. Oxigênio a gente respira, nitrogênio é um gás inerte. E outros pouquinhos, outros muito pouca quantidade de outros gases. Essa muito pouca quantidade de outros gases, uma parte deles são os gases de efeito estufa.
Então, na atmosfera, que tem mais ou menos 12 quilômetros acima da superfície da Terra, então você tem uma camada de gases, uma atmosfera onde a gente vive, e aqui você tem a radiação infravermelho que é absorvida por esses gases de efeito estufa. Eles têm a capacidade de absorver os raios infravermelhos do Sol. O que é o raio infravermelho? É calor. Esses gases de efeito estufa, eles são moléculas que agregam esse calor na molécula e mantém. Eles ficam ali, fechadinhos, aquecendo. E começou a aumentar a emissão desses gases, começou a aumentar a temperatura aqui. Mas o efeito estufa, ele é benéfico, ele é natural, porque sem o efeito estufa a gente não tinha vida no planeta Terra. Só que o nosso clima era equilibrado, porque a gente tinha 15 graus a temperatura média, as estações eram todas muito bem reguladas, né? E a gente tinha aqui um ambiente que a gente podia considerar normal. Hoje nós estamos fora do normal. Por quê? Porque os gases de efeito estufa produzidos pelo homem, que a gente chama de antropogênicos, né? Porque tropos é homem, antropogênico é gás produzido pelo homem, foram se acumulando na atmosfera, que essa atmosfera aqui de 12 quilômetros está já com uma concentração muito alta desses gases, que são gases que, além do CO2, que é natural, outros gases sintéticos produzidos pelo homem e aqueles gases que vêm da queima do combustível fóssil, onde o principal é o CO2. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Tá claro para vocês? Tudo bem, turma? Sim? Podemos continuar? Sim ou não? Podemos. Ah, ótimo. Então vamos lá. Aí aqui nós temos. Opa, não falhou aqui a volta. Estão vendo meu slide? Então, esses são os 7 gases de efeito estufa. Não se assustem com as fórmulas, tá? O menorzinho aqui é o CO2, mas ele é o mais abundante. E depois você tem o CH4 é o metano, que é um gás até natural, na queima em vulcões, ele é emitido e assim. E esses outros gases que são o quê? São gases produzidos pelo homem, tá? E cada GE tem diferentes características que impactam no aquecimento global. Eles têm capacidades de absorver calor diferentes um do outro. Então, o metano, ele está num tamanho maior que o CO2 porque ele tem maior capacidade. E esse último aqui, mais ainda. Então, se você ver, é o GWP, que é o Global Warming Potential, que é potencial de aquecimento global. O metano ele é 28 vezes mais poderoso do que o CO2. Então, essa é uma escala que mede quanto que cada gás absorve mais em termos de calor do que o CO2. É comparativo esse número, essa característica, tá? E assim vai. Então, você tem aqui, o CO2 é o mais abundante, mas nós temos uma natureza muito benéfica. O CO2, ele é o que menos absorve calor, né? Nessa escala aqui. Mas olha só o que acontece. Não é só essa característica. Tem uma característica que é muito relevante, que ninguém fala por aí e que eu gosto muito de acrescentar aqui, tá? Essa outra característica é essa aqui, olha. Tempo de vida. Esses gases ficam ali naqueles 12 quilômetros que envolvem o planeta Terra por mais de 100, 200 anos. Se o CO2 não é absorvido nos mares, pela terra, ele fica mais de 100 anos lá.
O metano é o que fica menos, em média 12,4 anos. 120, esse fica até 200, esse é 3.200. Então, você imagina só, se hoje, hipoteticamente, a gente zerasse a emissão de gases de efeito estufa, o que que a gente ia ter? A gente ia conseguir reduzir em um ano, em alguns meses? O que que vocês acham? Vocês acham que a gente ia conseguir reduzir essa emissão, essa concentração de gases, ia reduzir a temperatura do planeta? O que que vocês acham se a gente, hipoteticamente, emitisse zero de gases de efeito estufa? Vocês acham que a gente ia conseguir reduzir essa? Em quanto tempo? Hã? Que podem escrever aqui. Muito? Sim ou não? Gente, a gente vai conseguir reduzir essa temperatura em mais de 100 anos. Então, por isso que é grave a questão das mudanças climáticas e do aquecimento global, tá? Então, nós precisamos realmente trabalhar muito nisso. Onde que estão as emissões? Hoje a gente emite por ano 60 bilhões de toneladas. Todo ano. O ano que vem mais 60, depois 60. Até agora, desde o início da era industrial, nós já emitimos 2,5 trilhões de toneladas. E nós só podemos emitir 3 trilhões até 2100. Falta 75 anos para chegar em 2100. E nós já emitimos 80% do orçamento que a gente tinha. Então, por isso que a situação é grave. Então, nós emitimos aqui em resíduos, em energia, são as fontes das emissões de gases de efeito estufa, tá? Florestas, processos industriais, tá bom? Então, vamos ver? Agora, quem é que dita todos esses números? Quem é que fala, poxa, nós vamos ter aí esse aquecimento global, a relação de absorção de calor de um gás por outro, um é 28, outro é 265 mais do que o CO2. Quem é que fala tudo isso? É o IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é um órgão da ONU, que ele tem mais de 2.000 cientistas, perto de 3.000 cientistas, que fazem isso, fazem esse estudo. E o Brasil tem vários cientistas que colaboram, tá? E em 2021, eles emitiram esse relatório, que foi o último relatório, falando, o relatório tem a capa vermelho, laranja, porque realmente a situação está bem, né? Muito alta a situação da temperatura no planeta. Então, ele fala o seguinte: olha, olha só esse gráfico, né? A temperatura vai de -1 até -4. No ano 2020, a gente já aqueceu perto de 2025 1,5 graus, estão vendo? Olha. Se a gente continuar com a política atual, nós vamos subir, olha, até 4 graus até 2100. 2100 é o final deste século que os cientistas colocam como marco regulatório, tá? Então, nós não podemos aumentar muito a temperatura. Até quando? Até 2100. Aumentar em cima dos 15 graus, que era a temperatura média do planeta. Então, hoje a temperatura média é 16,5. Nós já aumentamos 1,5 graus. Nós não podemos passar de 2, tá? Mas se continuar do jeito que está, nós vamos chegar a 4, que é essa situação aqui. O planeta muito quente. E aí teve o Acordo de Paris e fizeram promessas climáticas lá. Se eles cumprirem as promessas climáticas, a gente chega perto de 3, entre 2,5 a 3. E as negociações sobre o clima, elas acontecem, né? Começou desde a criação do IPCC, a Eco 92, né? Que vocês falaram que foram lá no Rio de Janeiro, foi o maior evento sobre meio ambiente do planeta até hoje.
É. Aí começaram as conferências das partes, que é essa sigla COP, Conferência das Partes, onde todo ano os países se reúnem para falar sobre mudança do clima. E aí começou aqui em 92, em 97 começou assim, foi a COP 3, tivemos o protocolo de Quioto, o Brasil fez parte, né, como anfitrião de projetos. Aí aconteceu em 2015 a COP 21. E aqui, aí começaram a acontecer várias COPs, até que o ano passado foi essa COP 29, e agora novembro vai acontecer no Brasil a COP 30. Tá? A COP 30 vai ser muito importante, né? E a COP 30 vai acontecer lá em Belém, né? Nós já estamos aí agendados para participar da COP 30, onde vai ser muito importante no Brasil, porque eles vão revisar as metas e vão ter que fazer algumas regras e colocar para funcionar o Acordo de Paris, que ainda não está funcionando a, a toque de caixa. E aqui. O que é o Acordo de Paris? É limitar o aumento da temperatura no máximo 2 graus até 2100 e fazer esforços para não ultrapassar 1,5 graus. Já ultrapassamos. Conquista os vários anos de tentativas, aí a gente conseguiu que 186 países assinassem as regras, que é a NDC, Contribuições Nacionalmente Determinadas. Entra em vigor em 2020, não entrou, né? Entrou, mas ainda precisa definir as regras. E o objetivo de redução de emissões não vai ter multa, né? Não será legalmente vinculante, ou seja, quem não cumprir as suas NDCs, as suas metas de redução, não vai ser obrigado a pagar multa. As metas serão revisadas a cada 5 anos. E essas são as metas baseadas na ciência que as empresas estão perseguindo. Agora eu vou começar a falar de empresa. Olha só, o, aquele relatório de 2021, que foi o último do IPCC, ele serviu como base para a COP que aconteceu em 2021, e aí a COP definiu o seguinte: olha, as empresas e os países precisam acordar essas metas. De 2021 até 2030, precisam reduzir 45% das emissões. E a partir de 2050, o que não conseguir reduzir, as emissões remanescentes, vocês vão ter que remover. Remover é arrancar da atmosfera. De uma forma mecânica. Vou lá e tiro o CO2, o óxido nitroso, o metano, os gases de efeito estufa da atmosfera. Tá? Senão a gente não vai atingir a meta, porque a gente já saturou a atmosfera com os gases de efeito estufa. E como eles vivem mais do que 150, 200 anos, eles não se destroem sozinhos, né? Não se autodestroem, nós vamos precisar tirar de lá e fazer algum tipo de sumiço com esses gases, tá bom? Que vocês já vão ver aqui. Tudo bem, turma? E aí? Perguntas, dúvidas, reclamações? Comentários? Tá dando para absorver? Vou, Tudo bem? vou entrar um pouquinho sobre esses comentários de gases, efeito estufa. Nós temos um grande problema, que é um dos maiores contribuintes, são os vulcões, né? E não se fala da produção, muito da produção desses produtos gerados pelos vulcões. E fica muito voltado apenas para a atividade humana. O que a senhora tem a colaborar com isso? Você está falando, eu não sei se eu entendi bem, é fogões ou vulcões? Eu não entendi. Vulcões, Ah, a tá, atividade vulcânica, os tá, gases lançados por esses vulcões, que entendi, tá bom. acaba afetando muito mais do que o gerado pela atividade humana, né? O Ed Fran, pode ser sim, mas ele é localizado, é local, tá? As Olha, atividades, as atividades de pelo Oi. relato, quando houve a explosão do Krakatoa, ah,
anos com uma névoa e reduziu bastante a temperatura média no globo inteiro, né? Então não é tão localizado assim, né? Então, os vulcões, eles são considerados eventos naturais. Quando a gente fala aqui de gases de efeito estufa, somente os gases antropogênicos são considerados, tá? Não se considera os gases que são oriundos de fontes naturais. Não se considera, porque isso você não tem como controlar, né? Mas, assim, em nenhuma das vezes que eu assisti os especialistas falando, teve esse comentário. Como eu acabei de falar, eu acabei de vir de uma conferência, 2 dias, mas eu assisto bastante, né? Tenho aulas, faço cursos de especialização e com alguns especialistas, e aí eu não tenho ouvido falar, porque eles são e eles se dispersam, mas eles são naturais. E você sabe que. Oi? Rafael, não estou te ouvindo. Você apareceu aqui. Eu não estou te ouvindo. Tudo bem, então, Edfran? Então, eles são naturais, então eles não são considerados. A gente vai falar dos antropogênicos. Quando o gás ele é oriundo de uma fonte renovável ou de uma fonte natural, ele não é contabilizado, tá? Obrigada aí pela sua observação. Ok? Aí vamos falar da gestão corporativa de emissões de carbono, onde a gestão ela começa assim, olha, eu só posso fazer gestão daquilo que eu meço. Não é isso? Então, eu vou fazer a gestão das emissões, a gestão da minha empresa, a gestão da minha cidade, do país, de um evento. Então, a gestão corporativa, ela começa com a medição, que é o inventário. Depois, eu vejo onde eu posso mitigar ou reduzir as emissões. Em sequência, posso fazer o que eu não consegui reduzir, eu compenso e divulgo, são os relatórios. Né? Então, ela tem o objetivo de alinhar as empresas, né, as corporações, com a economia de baixo carbono, que é o rumo que nós temos que seguir, não tem outro. E a verificação é a verificação de terceira parte do inventário que as empresas fazem, tá bom? E é um inventário corporativo, é um processo que contabiliza as emissões e remoções de GE que tem a ver com alguma atividade de alguma entidade, que pode ser uma empresa, pode ser até um indivíduo, pode ser um estado, um país, né, uma cidade. Então, eu contabilizo as emissões de uma entidade num determinado período, e geralmente é anual. Bom, então eu faço. Aqui nós vamos falar somente das emissões e os resultados vêm em tonelada de CO2 equivalente. A gente já vai falar o que que é esse CO2 equivalente. As métricas, nós estamos aqui nas especificações do Programa Brasileiro, GHG Protocol. Essa é a métrica que mais de 95% das empresas utilizam para contabilizar suas emissões. Né? E no Brasil, esse GHG Protocol, né, Greenhouse Gas, é a tradução do GHG, que é gás de efeito estufa, né? Greenhouse é estufa, gas, Greenhouse Gas. Esse protocolo, que é um protocolo internacional, ele foi divulgado no mundo todo. E no Brasil, a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, ela que sediou esse grupo, que veio de uma ONG, implantando esse protocolo, essa metodologia no Brasil, e chamou de Programa Brasileiro GHG Protocol, porque teve que adaptar a metodologia à realidade brasileira. Tá bom? Então, eu tenho aqui a metodologia. Como é que eu calculo as emissões? Por essa metodologia é o seguinte: o inventário, ele é calculado, a emissão de gases de efeito estufa por um determinado dado de atividade, por um fator de emissão e o resultado em CO2 equivalente. Está aqui nesse link aqui, vocês encontram toda a especificação que eu vou estar falando agora de uma forma resumida. Mas como que eu faço isso, né? O Programa Brasileiro GHG Protocol.
O inventário, eu tenho que seguir alguns passos para elaborar o inventário. Eu tenho que definir a abrangência. Aí eu tenho, lembra, dados, eu preciso de dado de atividade. Eu vou coletar os dados. Aí eu vou calcular. Aí eu vou relatar. Tá? Então, eu preciso ver quais unidades serão incluídas para definir a abrangência. Eu vou fazer um inventário de uma indústria. Ah, mas quantas unidades tem? Você vai incluir os escritórios lá na cidade ou é só a indústria que está no campo? Eu tenho 3 fábricas. Ah, mas eu só vou fazer de 2. Então você vai definir quais as unidades serão incluídas. E vai definir também, dentro de cada unidade, onde estão as fontes de emissão. Já vou falar sobre elas, né? Depois você vai coletar os dados. Aqui, gente, vocês podem se preparar. É onde mais vai ter trabalho. É coletar os dados, né? Por isso que eu falo, treinar a equipe de coleta de dados. Chama o pessoal da empresa, faz eles fazerem parte, porque aí eles vão se sentir donos e aí eles vão colaborar, porque vocês vão precisar até da secretária lá que vende passagem aérea, conversa com a agência de viagens, vocês vão precisar daquele pessoal lá que controla a caldeira, que pega e controla o consumo de energia elétrica, o que faz tratamento de resíduos sólidos e efluentes, gases refrigerantes, vocês vão precisar da empresa toda, né? E calcular as emissões. Aí tem a ferramenta do GHG Protocol, tem softwares e tem outros sistemas. Aí você segue as diretrizes e relata e comunica. Tudo bem? Vamos falar de um pouquinho de cada parte? Quando você fala de definir as fontes de emissão e escopo, que é o passo um, você está definindo a abrangência, né? Então, eu vou pegar as fontes de emissão, vou eleger as fontes de emissão que eu tenho na minha empresa. Quais são? Olha, eu posso ter gerador de energia elétrica, eu posso ter condicionado que emite gases refrigerantes, posso ter frota própria que emite os gases de efeito estufa, empilhadeira, fogão. Essas são as emissões diretas. São aquelas que são de propriedade da empresa ou controladas por ela. Então, eu preciso identificar onde estão as fontes de emissão. Eu tenho gerador de eletricidade, então aqui, tanto o gerador de eletricidade, quanto o fogão, quanto a frota e empilhadeira, eles queimam combustível. Eu chamo isso de combustão, né? Gerador, ele queima, é um equipamento estacionário, o fogão é um equipamento estacionário, e a frota própria é um veículo, um equipamento móvel. Aqui é móvel, então é combustão móvel. Combustão estacionária. Aí o ar condicionado, ele usa gases refrigerantes. Tá vendo? Esses gases refrigerantes, eles vão fugindo do equipamento pelas conexões bem devagarinho. Então, eu tenho gases refrigerantes, o ar-condicionado no escritório, na fábrica, no meu carro, em casa, né? Então, tenho vazamento, né? Eu chamo de emissões fugitivas de gases refrigerantes. Os gases refrigerantes são os HFCs, nós vamos ver. E as emissões indiretas, que são do escopo 2. É a primeira é escopo 1. É muito importante saber classificar as fontes de emissão. O escopo 2 são a aquisição de energia, energia elétrica, vapor, calor. Eu adquiro energia, tanto calor como vapor, como eletricidade, eu compro. Aquisição é compra. Eu não produzo, eu compro. E tem que ser classificado como escopo 2, tá? Eu posso comprar, e se eu comprar energia solar? Que a emissão é zero. Aí a fotovoltaica é zero. Mas e a térmica? Não, aqui tem emissão de gases de efeito estufa, porque as térmicas geralmente queimam combustíveis fósseis, tá? Então, eu posso ter aqui um misto, né, de renováveis e fósseis, a geração de energia elétrica. E eu tenho escopo 3, que são as fontes de emissão que não são controladas pela empresa e também não são de propriedade da empresa.
que são as viagens aéreas, né, que os meus funcionários fazem, ou se não, o transporte de funcionários é lá do terceiro. Eu contrato essas empresas. Escopo 3. Trabalho remoto é escopo 3. Transporte e distribuição dos meus produtos ou das matérias-primas, dá para incluir no inventário? Sim. Mas o que que eu incluo? Essas emissões são indiretas e opcionais. Você vai inserir essas fontes de emissão que forem relevantes. Agora, escopo 1 e 2 é obrigatório inserir no inventário, mesmo sendo voluntário o seu inventário. Ah, eu estou fazendo por iniciativa própria, ninguém está me cobrando. Você vai fazer inventário? Então tem que seguir a metodologia. Tem que seguir, faz escopo 1 e escopo 2 completo. Escopo 3, você vai eleger aquela fonte de emissão que é mais relevante, onde você é mais, onde a sua corresponsabilidade é relevante. Só que é o seguinte, aqui pela metodologia, o escopo 3 ele é opcional. Você incluir no inventário. Mas o mercado não perdoa. Você vai precisar incluir escopo 3, sim, que for das fontes que forem relevantes no seu inventário, porque o seu cliente ou o seu stakeholder aí da sua cadeia de valor vai te cobrar isso. Então, pode crer, compra de produtos e serviços, o tratamento de rejeitos sólidos, tá bom? E aí, ah, tá bom, olha, então eu defini aqui as minhas fontes de emissão, já sei quais as unidades que eu vou incluir no inventário, cada unidade eu mandei minha equipe lá para identificar onde estão as fontes de emissão, escopo 1, 2 e 3. Ok, já listei quais são as fontes de emissão, as atividades da empresa que são fontes de emissão de gases de efeito estufa. E agora? Ah, agora você vai coletar os dados. Então, primeira coisa, treinar os profissionais, customiza as planilhas de coleta de dados, coleta os dados e mantém o registro das fontes originais. Porque você vai precisar disso para quê? Você vai precisar disso para os auditores que vão precisar coletar esses dados. Tá? E aí, pô, aí tá bom. Então eu tô aqui, olha, eu vou calcular as emissões. Emissão é igual dado de atividade vezes o fator de emissão. Poxa, eu vou coletar o dado de atividade dentro da minha empresa. Esse dado de atividade eu vou coletar em vários departamentos da empresa. E o fator de emissão, nem se preocupe, está na ferramenta, já está padronizado, tá bom? Então você tem que se preocupar aqui com esse dado de atividade. Vamos lá? Olha aqui, olha. Então eu vou manter os registros. E o fator de emissão, eu vou só dar um exemplo de fator de emissão da energia elétrica. Olha só, no Brasil, tá bom? Então, você vai nesse link aqui, onde o Sistema Interligado Nacional, o Brasil é muito bem organizado, a nossa matriz energética ela é toda centralizada e nós temos os fatores de emissão mensais sendo divulgados nesse link aqui, olha. Então, eu vou pegar de 2024, porque eu vou fazer inventário sempre do ano anterior, não é isso? Então, estão aqui, olha, olha os fatores de emissão. Veja que, olha em 2021, olha o fator médio do ano, 0,12. Olha o ano seguinte, 0,04. É variável. Nossa, deu 0,12, 0,04, 0,03, 0,05. Por que que 2021 foi tão alto? Porque nós tivemos uma seca muito forte onde tem as hidrelétricas. Então, nós tivemos que ligar muitas usinas térmicas que queimam combustível fóssil. Então, esse fator de emissão do Sistema Interligado Nacional, ele é variável por mês, tá bom? Então, de novo, aqui, ó, emissão é o dado de atividade vezes o fator de emissão. Então, você vai calcular usando a ferramenta. E o CO2 equivalente? O que que é o CO2 equivalente? Você tem aqui a lista dos gases, tá? E você vai pegar cada gás, vai ver a quantidade de cada gás e vai multiplicar pelo seu GWP. Então, 1 quilo de CH4 aqui é 28 vezes o CO2 equivalente. 1 quilo de N2O eu multiplico por 265. Se for 2 quilos, é o dobro. Se forem 2 quilos de CH4, vai dar o quê? 56 quilos de CO2 equivalente. Então, eu tenho que transformar todos esses gases numa unidade métrica única.
porque senão eu não posso somar. Eu só posso somar laranja com laranja, eu não posso somar laranja com banana. Eu tenho que transformar na mesma unidade métrica. Então, agora eu vou mostrar para vocês. Eu pus o elefante na sala, agora eu vou pôr o gatinho. Olha só, os GEs mais comuns em inventário são só esses quatro. Esses três primeiros, eles são produzidos em toda a combustão e equipamentos. E o HFC são os gases refrigerantes. Então, a grande maioria das empresas, a não ser aquelas indústrias químicas que têm algum processo específico, a grande maioria vai ter esses quatro gases. Vocês estão muito quietinhos. E aí, turma? Dúvidas? Tá claro para vocês, Christian, Mariana, Dirlene, Alexandre, Ricardo, Cananda, Motorola, Eduardo Camei? Como é que tá para vocês? Tá fácil assimilar? Tudo bem, Josemar? Põe aí uma manifestação aqui no chat, né? Ah, quais os documentos orientadores poderíamos utilizar, PR? Não, a Márcia está perguntando quais os documentos orientadores. Então, os documentos é a metodologia do GHG Protocol, mas tem aí isso 14.064 também, tá bom? Muito bom, turma. Então vamos lá, porque esse assunto, gente, não é só quem trabalha com isso. A empresa toda precisa conhecer essas métricas. Como é que vocês vão sentar numa mesa de reunião, onde vão, em um momento ou outro, eles vão falar sobre as emissões de gases de efeito estufa, vão falar sobre escopo um, 2 e 3. Vocês não podem sair dessa live sem saber o que é escopo um, 2 e 3. Tudo bem? Vamos lá? E olha aqui a ferramenta, né, do Programa Brasileiro GHG Protocol, o menu da ferramenta, fazer o download por esse link aqui, e você tem o menu aqui. Então, ele tem aqui combustão estacionária, combustão móvel, emissões fugitivas, e você vai calculando. Bom, no nosso curso de inventário, nós vamos fazer vários cases, dois cases completos, na verdade, usando essa ferramenta do GHG Protocol. Tá? Agora, não é só da empresa. A empresa, lembra que eu falei? Escopo um e 2, olha, operações próprias ou controladas pela empresa. Escopo 2, compra de eletricidade ou vapor. Tá, é obrigatório. Mas o escopo 3, que está a montante e a jusante da empresa. O escopo 3 a montante são os insumos da empresa, matéria-prima, né? Extração e produção, transporte. Você vai incluir o transporte das matérias-primas? Você vai incluir? Você vai incluir a extração? A Natura inclui toda a cadeia dela de valor, desde a extração das matérias-primas até o descarte e reciclagem. Então, tem empresas que escolhem algumas fontes de emissão. Ah, eu vou incluir o transporte das matérias-primas. Transporte de navio, aéreo, transporte terrestre, tá bom? Ah, não, vou incluir também da distribuição do meu produto. Todos os meus fornecedores que distribuem meus produtos, tá? Ah, eu vou incluir também o tratamento do resíduo sólido. Para mim é relevante. Eu trabalho com alimentos, então é relevante. Eu não trato internamente na empresa, mas eu vou incluir a minha terceirização. Eu vou incluir, porque vão me cobrar, mais cedo ou mais tarde vão me cobrar. Poxa, eu não faço aqui dentro de casa, eu faço fora e não incluo? Vocês sabem que aconteceu um evento há uns anos atrás, uma empresa de tecnologia, produção de computador. Eles lançaram o inventário deles. Eles produziam na Zona Franca de Manaus. Mas na Zona Franca de Manaus, eles só montam os computadores. E as peças vêm de onde? Da China, onde se produz mais barato, vem por navio e depois o transporte terrestre até Manaus. Às vezes até aéreo. E aí o inventário deles deu assim, só a montagem, né? Só usa eletricidade, que é emissão baixa, algum carrinho para ir para lá e para cá, quase nada. Quando eles publicaram esses resultados do inventário no website deles, sabe o que aconteceu? O tiro saiu pela culatra.
Eles receberam tantas críticas que eles tiraram do ar. Por quê? O pessoal começou a falar assim: ah, quer dizer que aquele navio que queima combustível pesado, que vem lá da China, não é, e de onde produz as peças que você está montando lá em Manaus, não faz parte do seu inventário, não faz parte do seu produto? Quer dizer que o transporte terrestre por onde anda todos esses itens não faz parte? O tratamento não faz parte? Então, eles voltaram atrás e depois emitiram os dados completos do inventário. Deu para ver, pessoal? Deu para entender até onde chega? Porque o mercado não perdoa, os clientes não perdoam. Tudo bem, turma? Querem falar alguma coisa? Nada? Perguntas? É bom, eu gosto muito quando vocês interagem, vocês perguntam ou fazem algum comentário, isso ajuda bastante. Fátima, perguntaram sobre a norma da CETESB no chat. Ah, tá, posso falar. Vou terminar de falar da conclusão, eu vou falar sobre a norma da CETESB. Posso falar, não está no slide, mas eu falo. Obrigada. Então, tá aqui. O que que nós vamos ver aqui? Então, você vai incluir sim, porque o mercado cada vez está cobrando mais. Olha o resultado das emissões. Eu estou dando um exemplo aqui, turma. Então, você tem escopo um, 2. Eu não sei, eu estou com esse risco vermelho aqui, eu não sei se é o meu computador. Não sei de onde veio esse risco. Não estou entendendo, mas tudo bem. Os resultados das emissões, eles vêm aqui, olha. Eu gosto de mostrar esse gráfico. Escopo um, escopo 2, escopo 3, tá? Então, olha, combustão estacionária, biomassa em caldeira, é uma indústria de biocombustíveis. Eles queimam biomassa, eles usam gases refrigerantes, eles tratam efluentes. Olha, entrou efluentes aqui. Eles tratam internamente efluentes. É uma indústria química. Eles consomem eletricidade, eles puseram aqui. Eles incluíram viagens aéreas dos executivos, o frete terceirizado dos produtos, alocação de veículos leves para a sua equipe, né, de vendas, a sua equipe operacional, tratamento de resíduos sólidos que eles mandam para o aterro. E aí, olha só, nós vamos fazer o cálculo. Está aqui, dividido de acordo com a estrutura do inventário. Eu gosto de mostrar essa estrutura, gente. Olha só, por escopo, por categoria de fonte de emissão e por descrição das fontes. Tá claro para vocês? Aí eu faço o gráfico por escopo, escopo um, 2 e 3. O escopo 3 geralmente, mais de 60% das empresas, o escopo 3 é o maior. É o maior. E Oi, Fátima. aí vem esse. Oi, pode falar. Boa noite, tudo bem? Boa noite, É, tudo. só uma dúvida, nessa de ficar lançando dos meus fornecedores, de toda essa cadeia, não pode correr um risco de ter uma duplicidade no lançamento e começar a criar um número completamente não, vai irreal? De o transportador lança, eu lanço o transportador, o outro lança alguma coisa similar e no final tá todo mundo lançando uma parte da operação três vezes, sendo que uma já bastava, ou não? Boa pergunta, Rafael. Eu vou até voltar lá. Olha só. Para a combustão móvel aqui, viagens aéreas executivas, essa parcela que é muito pequena, né? Eu viajei na Latam, na Gol, né? Alguma empresa aérea comercial. Para Latam, para Gol, para companhia aérea, é escopo um, entendeu? Porque é dividido por escopo. Para nós é escopo 3. O frete terceirizado, para eles é escopo 3, desculpa, para eles é escopo um, porque é a empresa que terceirizou esse frete, eles são donos da frota. Para nós é escopo 3, entendeu? Então, a divisão por escopo, ela tem esse objetivo de você não ter dupla contagem. Tá Ah, tá, muito legal? obrigado. Nada. E aí você ranqueia aqui as fontes de emissão, você ranqueia, e com isso você identifica as mais relevantes para ver onde você vai reduzir as emissões. Olha, a minha frete terceirizada, eu vou sentar com os meus fornecedores e vou conversar onde dá para a gente reduzir.
Energia elétrica, onde dá, eu vou implantar energia fotovoltaica, ou eu vou comprar de fornecedores que fornecem energia renovável, onde a emissão é zero. Caldeiras e secadores, eu vou ver onde eu posso reduzir. Efluentes, eu vou também checar, trazer o pessoal da equipe de tratamento de efluentes para alinhar isso. Então, você monta equipes por projetos. Podem surgir mais do que um projeto em cada uma dessas barras aqui, cada um desses assuntos aqui, tá bom? E aí? Eu falo em inventário de emissões de carbono, que pode ser pegada de carbono de uma empresa, mas é mais comum falar inventário de emissões. E a pegada de carbono de produto é no ciclo de vida, é diferente. Então, depois que eu descobri qual é o inventário de emissões da minha empresa, olha aqui está o inventário. Eu posso pegar essas emissões aqui, principalmente do escopo 1 e 2, e dividir pela produção. Eu vou ter um indicador que é a intensidade de carbono, tá? Vou ter indicador. Mas se eu quiser por produto, é outra coisa. Pegada de carbono de produto é no ciclo de vida, que vai desde a extração de matérias-primas até o descarte ou reciclagem. Aí é outra metodologia, e aí a pegada de carbono de produto contempla o total das emissões e remoções ao longo de toda a cadeia. Se você vende um produto, né, para outra empresa, você para aqui, berço ao portão. Você vai vender um produto em containers, não é isso? Agora, se você vende direto ao consumidor, né, então você é do berço ao túmulo, vai direto para o consumidor. E é por unidade funcional. Eu posso fazer a pegada de carbono desse celular, né? Eu vou calcular a pegada de carbono de uma caneta por produto. Ou eu posso calcular a pegada de carbono por litro de refrigerante que eu estou produzindo. Né? Então, é tonelada de CO2 equivalente por tonelada de produto, por unidade de produto, por metros cúbicos. Eu posso calcular a pegada de carbono por metros cúbicos de gás. Eu estou produzindo gás, por exemplo, né? Algum tipo de gás. É a unidade funcional. Aqui eu tenho a rotulagem, então você tem, aqui já está nos supermercados, esse leite vegetal é 0,4 quilos de CO2 equivalente por unidade. E ele inclui a embalagem, o produto que está dentro, inclui tudo. É isso aqui que é a unidade funcional. Aqui, olha, a batata chips foi o primeiro a lançar a pegada de carbono do produto, 75 gramas por um saquinho de batata chips, tá? 75 gramas de CO2. Aqui a PENTS, né? A pegada de carbono, ele neutralizou. E aí, esse é o símbolo. Então, aqui de um suco, 294 gramas de CO2 é o suco mais a embalagem, mais a etiqueta e todo o processo para produzir uma unidade dessa. Então, as empresas precisam calcular o seu inventário, porque na cadeia produtiva, olha só. Na cadeia produtiva, então você vai precisar. Outro dia foi alguém até na Sinergia fazer o inventário, o curso de inventário, falou o seguinte: olha, o meu inventário já está quase pronto, eu vim aqui tirar dúvidas, porque o meu fornecedor, o meu cliente, quer o meu inventário, porque ele precisa calcular a pegada de carbono de produto dele, e eu vim aqui tirar dúvidas. Essa empresa produzia embalagem, era para cosmética. O cliente dele era um cosmético, então ele precisava descobrir quanto que era o inventário dele interno, né? O inventário do escopo 1 e 2. Bom? E aqui, então, você tem a pegada de carbono. A pessoa perguntou sobre o relatório da CETESB. Então, aqui é o seguinte: depois que eu faço esse relatório, eu não incluí todos os detalhes, porque é uma live, né? A gente está falando dos pontos e vai depender das perguntas para eu estar falando também. Depois que eu fiz o cálculo, emiti o resultado, fiz vários gráficos, não são só esses gráficos. Eu vou fazer por cada categoria, vou detalhar isso. Eu vou escrever o relatório do inventário segundo o GHG Protocolo. Mas a CETESB, ela pede para algumas empresas que são intensivas em carbono, ela pede o relatório.
Ela pede o relatório e ela pede para você preencher uma plataforma. A CETESB está bem organizada. Ela estava nesse evento aí que eu fui esses 2 dias. Eles estão bem organizados, eles já divulgam online esses resultados. Agora eles vão pedir para vocês darem cada vez mais esse inventário detalhados. Até o ano passado, que eu participei desse processo, eles pediam as emissões de escopo 1 e 2, e eles pediam também quanto que cada. Pediam o consumo de combustíveis no escopo 1 e 2. Tá? Pediam o consumo de combustível e as emissões. E no inventário deles, na planilha, eu não trouxe aqui, tá, gente? Depois eu posso até procurar e mostrar. Na planilha deles, eles pedem para você demonstrar o memorial de cálculo. Como que você calculou essas emissões? Então, hoje tem uma lista de várias empresas, indústria química, indústria de energia, cimenteiras, as intensivas em carbono, as indústrias do setor metalúrgico, todas elas precisam, todo ano, até 31 de outubro, emitir esse relatório. Esse relatório é uma planilha Excel, conforme eu falei, que nós que fazemos o inventário, né, como consultores, nós preenchemos e aí o cliente vai lá na plataforma da CETESB, que ele tem a senha, né, e como entrar, e ele imputa esses dados. Mas nós já temos que fazer com todo a plataforma, né? Nós já temos que fazer essa planilha Excel já totalmente customizada de acordo com a plataforma da CETESB, tá bom? Não sei se resolveu, se a sua dúvida de quem perguntou esclareceu a dúvida de vocês. Como fazer, o Rodolfo pergunta, para rastrear as atividades na produção e transporte da matéria-prima? Ô, Rodolfo, boa pergunta. Nós vamos fazer o seguinte. Tá, então o pessoal se identificando para rastrear as atividades da produção e transporte da matéria-prima de uma empresa e quantas máquinas usadas na empresa, sua produção também deve ser considerada. As máquinas usadas, olha, para rastrear as atividades da produção, você tem que elencar onde estão as fontes de emissão. As fontes de combustão estacionária, são os equipamentos fixos, gerador de energia, caldeira, fornos, né? Os equipamentos móveis, empilhadeiras, caminhões. Teve empresa que eu fiz, né, participei do inventário, que tinha até trem. Eles queimavam combustível fóssil em uma unidade, porque a empresa era tão grande para levar a matéria-prima de um lado para o outro, né? Deve ser quais e quantas máquinas usadas na empresa da sua produção também deve ser considerada? Olha, as atividades que emitem gases de efeito estufa, você vai ter que identificar. Né? São as combustões estacionárias, são as combustões móveis, são os gases refrigerantes de refrigeração e ar-condicionado, tratamento de efluentes que emite metano, tratamento de resíduos que emite metano, uma fossa séptica, por exemplo, é um tratamento de efluente, é uma fossa séptica. Né? Você vai precisar identificar, muitas vezes você tem aí soldas que sejam significativas, consumo de eletricidade. Por isso que a sua equipe tem que ter pessoas que lidam com esses temas, que trabalham dia a dia com esse tema. Então, você vai conversar com o seu Zezinho lá da caldeira, ou quem coleta esses dados. As empresas, gente, têm que ter esses dados sistematizados. Tem que sistematizar esses dados, senão você não sai do lugar. E agora eu vou falar daqui a pouco, com o advento do mercado de carbono, cada vez mais você vai ter que ter dados estruturados. Qual a garantia da certeza de que tem nesses levantamentos? A garantia é o dado fonte. Você tirou de onde? Ah, eu tirei lá da conta de energia que eu recebi da CEMIG, lá em Minas Gerais, ou da Eletropaulo em São Paulo, tá? Então, você tem que pegar a conta da energia, ou se não, do fornecedor. E você tem que conversar com o fornecedor que o dado tem que estar correto. Agora, com o tempo, você vai se ajustando, né? Tudo bem? Ok.
Agora, para considerar os equipamentos em si, aí é uma coisa já muito mais detalhada, tá? Pode considerar, mas isso não é comum, tá bem? Nesse exemplo de Manaus, colocar as peças como escopo 3? Sim. Então, no exemplo de Manaus, eles colocaram o que? O transporte de navio, o transporte marítimo e o transporte terrestre e o transporte aéreo de algumas peças no escopo 3. Eles colocaram o transporte. Colocaram também, eles deveriam colocar a produção terceirizada da China. Quanto que emitiram lá para produzir cada item dentro da fábrica chinesa, para produzir aquela peça que entrou no computador aqui, né? Que depois veio por transporte, tá bom? Eu vou continuar aqui um pouquinho mais. Ok, então vamos falar sobre descarbonização. É um processo que visa reduzir ou até mesmo acabar, eliminar com as emissões de gás de efeito de estufa da atmosfera. Por que descarbonizar? Porque a gente já sabe, gente, a situação é emergência climática. Impactos na segurança alimentar por conta de falta de chuva, consumo demasiado de água, sem chuvas em alguns lugares. Em outros, chuvas demais, onde a gente tem inundação, ondas de calor, tempestades, aumento do nível do mar, né? Muitos lugares perdendo praias, perdendo áreas, perdendo casas, né? E a descarbonização é um processo gradual de longo prazo e conjunto. Como é que eu faço? Olha, presta bem atenção aqui. Olha só. A descarbonização é um processo. Começa com o diagnóstico. E olha o que está escrito nesse diagnóstico. Prestem bem atenção. Vocês que vão sentar em reuniões com vários departamentos, departamentos técnicos, vocês têm que entender isso. Identificar o grau de maturidade da empresa na gestão de GE. Vocês vão começar a fazer o inventário? Qual o grau de maturidade na gestão de GE? Não tem nenhum. Ok. Não tem o conhecimento, vamos precisar nos capacitar. O que é gestão de gases de efeito estufa? É isso que eu estou falando aqui. Eu tenho que entender o que é isso, quais são as fontes de emissão da minha empresa, onde estão as fontes de emissão, depois saber calcular ou contratar um consultor para fazer isso. Muito bem, mas olha o segundo passo: gestão de dados. Acabei de falar. Implementar a gestão de dados e a cultura de registro das informações. Gente, isso eu ouvi nesses 2 dias que eu estive lá nesse encontro com pessoas assim de alto nível de Brasília, pessoal do governo, pessoal de grandes empresas, foi unânime eles falarem. Sistematização e padronização foram as palavras-chave desse encontro que eu tive, né, dessa conferência, Brasil Clima, tá? Deixa eu só ligar aqui para não acabar a bateria. Ok. Foram as duas palavras que mais se falou. Sistematização de dados. Prestem bem atenção, para a sua empresa, você vai levar notícia fresca, sistematização de dados e padronização. Vocês precisam padronizar como produzir esses resultados, né, o inventário. Então, implementar a gestão de dados e a cultura de registro das informações. Se não tiver dado, não faz. Se tiver dado ruim, o resultado não vai ser bom, vai ser ruim também. Perguntaram aqui no chat, aí como que eu posso garantir que o dado está correto? Você vai até o local, você já ouviu falar de visita in loco? Eu quando, agora nem tanto, mas no início, eu faço isso há 20 anos, pelo menos inventário de empresas há 17 anos. A gente visita as empresas, vai no departamento, conversa com quem está lá no chão de fábrica. Você vê como que ele faz. Aonde você anota? Ah, é no SAP, nesse ERP, ou é nessa planilha, nesse relatório interno. Ok. E qual é a acuracidade, qual é a incerteza? Vocês vão ter que investigar. Configurar a estrutura de dados para corresponder aos dados necessários para medir o progresso. Quanto que eu estou evoluindo? Elaborar o inventário, otimizar os processos antes de começar a descarbonizar e vou reduzir as emissões. Vocês vão fazer uma análise com o resultado do inventário
e vão otimizar os processos. Eu assisti o ano passado, ou pouco tempo atrás, um webinar do pessoal de energia, pessoas de alto nível de conhecimento de descarbonização na área de energia, falou: gente, a primeira coisa que você tem que fazer é desligar a tomada, é reduzir o consumo. É otimizar o processo e atuar na eficiência energética. Esse equipamento está gerando mais calor do que produzindo um trabalho. Então, vamos ver o que, que tem esse equipamento. Tá com muito atrito. Vamos melhorar esse equipamento, né? Eu estou consumindo muito combustível para gerar calor. Otimizar os processos. Começa com a eficiência energética. Definição de metas e ações de redução. Eu vi que colocaram aí no chat SBTI, que é, né, Science Based Target, que são as metas baseadas na ciência. Então, são metas e ações de redução de emissões. Né? A gente fala no nosso curso sobre isso, mas aqui eu não dá tempo de eu detalhar, mas já existem algumas iniciativas de empresas que estão ajudando, quando você já passou por esses passos aqui, né? Aí você vai definir, já fez o seu inventário, escopo 1, 2 e 3, você vai lá e pode se filiar ao SBTI e vai sim ser ajudado. É lógico que você tem um valor a contribuir, tem um custo, e você vai ser ajudado a definir as metas de redução da sua empresa, de acordo com o seu setor, e implementar, tá bom? Eu trouxe aqui esse exemplo, ele é bem antigo, mas eu gosto de trazer porque ele é bem didático, tá, gente? Eu gosto de coisas didáticas, né? Porque eu acho que tem que facilitar a nossa vida. Ok, aqui, a Braskem, que hoje já não está tão bem como estava há muitos anos atrás em termos de carbono, que ela cresceu muito, etc. Aqui, ela começou em 2008, que foi o ano que veio o GHG Protocol para o Brasil, tá? Criou-se o programa brasileiro. Eu estava lá, na FGV, quando aconteceu isso. Estava junto com essa turma. E aí, em 2008, eles fizeram o inventário deles e, olha, fizeram o cálculo da intensidade de emissões, é um indicador interno deles. Olha, tonelada de CO2 equivalente por tonelada de produto. Aí, a pegada de carbono de produto? Não, não é no ciclo de vida, é só interno, escopo 1 e 2. Deu 0,772 tonelada de CO2 equivalente por tonelada de produto. E aí, eles traçaram a meta, que é essa linha tracejada, tá vendo? A meta Braskem, até 2030. Esse azul é o performado, ou seja, o que eles conseguiram, na realidade, emitir de gás de efeito estufa. Teve algumas coisas aqui, umas aquisições, aí eles aumentaram um pouquinho, depois voltaram a descer. Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão para o futuro, vão avaliar, olha, eu posso implantar esse e esse projeto. Ah, tá, vou falar com aquela equipe. Quanto que reduz? Eu vou juntar todas as reduções e vou traçar a meta aqui. Agora já vou para 2030. Tudo bem? Então, você vai juntar de vários projetos, quanto que vai reduzir, soma no seu inventário, e aí você vai ver quantos por cento você vai reduzir e qual vai ser a sua intensidade de emissões que você reduz internamente. Isso que é programa de redução, isso que é descarbonização. Quais os projetos que ele implantou para atingir essa redução? Nós vamos ver já. Espera só um minutinho. Soluções de descarbonização, eficiência energética, redução da demanda de energia. Tem muita luz acesa, tem muito equipamento que está gastando demais de energia elétrica ou porque precisa fazer algum refinamento ali. Eu vou chamar o técnico adequado, né, especializado nessa parte. Hoje já existem alguns equipamentos que identificam, né, como você pode reduzir a demanda de energia elétrica e também de consumo de combustíveis em alguns equipamentos, eficiência na distribuição dessa energia, sistemas de transportes eficientes. Tá? Então, você vai prever, por exemplo, a rota de entrega de produtos. Tá? Você vai ver, de repente, você tem rotas que você, só de você recalcular as rotas, você já está reduzindo as emissões. Fogões limpos, isso daí é mais para quem trabalha em campo, né? Energias renováveis, então você vai implantar biocombustíveis, hidrogênio verde, biometano, eu coloquei aqui em ênfase porque biocombustíveis é etanol, biodiesel e biometano e outros.
Biogás, outro GEs, então você pode usar direto, né, o CH4 do biogás. Tá? Emissões fugitivas, você pode descarbonizar como? Você vai reduzir essas emissões fugitivas. Se você produz metano, em indústrias, tem muitas indústrias que usam metano e têm emissões fugitivas. Tratamento de resíduos que emite metano, tratamento de efluentes também. E assim, só para ilustrar, energia solar, fotovoltaica, energia eólica, carros elétricos, né? Você tem aqui, aqui como abastecer, você já tem inclusive alguns empreendimentos que têm uma estação de abastecimento de energia, né, nas baterias dos veículos. Né? Você já tem aqui algumas soluções, tá bom? Hoje eu vi uma notícia no estado de São Paulo dizendo que ele vai trocar o plano dele, que incluía vários ônibus elétricos, para o uso do biometano. Olha só como isso é dinâmico, gente, é dinâmico. A gente tem que estar sempre se atualizando, por isso vocês estão aqui na live, uma coisa ou outra você vai trazer de novidade para levar para a sua empresa, para o seu conhecimento, para compartilhar na sua empresa. Então, olha só. Aqui em São Paulo eles falaram isso, porque o biometano ele está avançando muito rapidamente. Né? Hidrogênio verde é uma fonte de energia limpa que só emite vapor de água e não deixa resíduos. Você pega o H2O, a água, uma corrente elétrica que veio de uma geração de energia elétrica renovável, se não é biometano, não é hidrogênio verde, H2 mais O2. Aí você gera hidrogênio, que é um combustível. Tá? É H2 verde, porque a geração da energia elétrica que vai quebrar a molécula de água para produzir hidrogênio, ela é de fonte solar, eólica ou outra renovável. Então, olha o biometano aqui, o metano, que é o bio, né? Porque veio do processo de biodigestão do quê? De resíduos, gente, de resíduos de alimentos, de resíduos de fezes de suínos e bovinos nesses biodigestores aqui. Material orgânico que você digere através, né, de uma biodigestão, você depois limpa esse gás, tá? E aí você produz o biometano, que pode ir por gasoduto e pode ir também dentro de cilindros, tá? E aqui, olha, você abastecendo um ônibus com biometano. Então, esse biometano ele está sendo muito bem utilizado, está despontando. E o Brasil, ele nesse evento que eu fui nesses 2 dias, todos falaram com uma voz só: o Brasil é diferenciado. Nós precisamos valorizar as nossas riquezas. Nós temos muita biomassa, não só para produzir biometano, como energia eólica e solar. Nós temos muita capacidade de vento e nós somos um país continental, praticamente, com muita irradiação solar. Então, nós temos muita capacidade. A nossa geração de energia elétrica, ela é de menor impacto de carbono do mundo. É a mais limpa, é a energia elétrica produzida no Brasil. É a mais limpa do mundo, tá? E aqui nós temos hidrogênio verde que está crescendo no Brasil, temos o biometano, porque nós temos grande produção de suinocultura, né, na suinocultura e bovinocultura, né, de gado. E aí nós temos aqui, eu trabalhei nesse projeto aqui de biodigestores, você tem o dejeto do suíno e bovino, você produz o biogás. E olha Ótimo. só o que... Oi, pois não. Tem uma mãozinha levantada aqui da Mariana. Vamos ver uma mãozinha amarela aí. Oi, professora, boa noite. Não, eu queria só Oi, contribuir. Eu Mariana. trabalho numa empresa que as nossas caldeiras são movidas a biometano e toda a frota também. Além da, né, da parte também de energias renováveis, enfim, eu tenho muito orgulho da onde eu estou. Mas é muito bacana ver mesmo esses avanços, né, nos últimos anos e realmente o Brasil tem tudo para ser uma referência. Mas obrigada aí também pela aula, tá Obrigada, maravilhosa. Mariana. Olha aqui, eu já dei palmas para você. Não sei se, ó, eu dei, ó. Eu estou colocando aqui, saiu, ó.
Palmas para a Ah, empresa aí da Mariana, porque é realmente um diferencial. E olha, nós temos um diferencial e nós precisamos falar muito bem do Brasil, porque essa é a verdade, gente. Nós temos um diferencial muito grande. A Europa, metade do ano é frio, não é, Jaqueline? Jaqueline agora está na Europa, não tem essa vantagem competitiva que a gente tem, tá? Nós temos aí, da Estilo Ambiental, Laboratório de Emissões Atmosféricas e Qualidade do Ar. Tá bom. Estou lendo aqui para ver se tem mais alguma pergunta. Então, vamos lá, continuar. Olha só outro diferencial, biochar. É o biocarvão. Vocês sabem de onde veio o biochar? Alguém sabe de onde veio o biocarvão? Quem que inventou? Quem sabe dizer de onde veio o biochar? É biocarvão. Vou contar para vocês. Olha só, olha como o Brasil é diferenciado. Dos índios da Amazônia. Sabe como que é chamado o biochar lá? Terra preta. Eles descobriram que os índios pegavam o barquinho deles, né, a remo, iam para determinado lugar, traziam uma terra preta para colocar no seu plantio. E o plantio dos índios, né, a plantação dos índios, tinha um crescimento, uma produtividade muito maior, comparada com a outra que não usava essa terra preta. Foram investigar essa terra preta, ela é um biochar, já é o carvão, né, vegetal ali, que foi produzido há centenas de milhões de anos, em épocas eu esqueci o nome, esqueci o nome, de milhares de anos atrás, onde você tinha a produção de cerâmica paleontológica, né, uma coisa assim, onde você tinha a produção de cerâmica nessa região da Amazônia. Paleolítica? Paleolítica, desculpa, hoje eu tô com o lábio aqui meio preso, não estou conseguindo falar, obrigada. Então, o que que acontece? Então, é oriunda de muitos anos atrás. Então, o biochar, olha, ele ó, a Amazônia guarda um patrimônio arqueológico deixado por povos milenares que habitaram a região, a Terra Preta de Índio, tá? Então, populações indígenas pré-colombianas, tá? Ocorre por toda a bacia amazônica, 1% de toda a região, que é enorme, locais de alta fertilidade com frequência apresentam muitos fragmentos de cerâmicas originários dessas populações. Então, como que é produzido? Eles pegam, olha só, olha que vantagem competitiva. O Brasil é um país agrícola. Vocês sabem, mesmo quem mora na cidade, se eu vou colher café, se eu vou colher cana, o que que sobra? Eu vou colher os frutos, as sementes. Mas eu tenho toda a folhagem que vai para o solo com a chuva, vira ali, entra na terra. Ok, tem humus ali, é aproveitado, mas muito pouco aproveitado, que com a enxurrada vai para os rios, todo aquele resíduo da colheita. Hoje, eles pegam esses resíduos de folhagens e resíduos vegetais e às vezes até animais, e eles queimam em pirólise, queima sem fogo. E aí produz esse carvão, ó, que é o biochar, que é o biocarvão. Né? Então, olha só, a Nespresso está em parceria com eles, tem várias empresas de café que estão, e isso daqui é um projeto de carbono, vende crédito de carbono. Biochar estava lá nesse evento que eu falei, tinha empresas que produzem biochar que estavam lá. E o biochar do Brasil, né? O Brasil tem a primeira fábrica de biochar da América Latina, já há 2 anos atrás, lá em Lajinha, em Minas Gerais, tá? E a Nespresso Startup faz parceria com a Nespresso para fornecer biochar a cafeicultores. Hoje, eles estão indo para a região de Minas, Minas cresceu, Minas já tem outras fábricas de biochar. Eu conversei com algumas pessoas de Minas, outras fábricas em várias outras regiões do Vale do Jequitinhonha que estão produzindo biochar e vendendo e vão vender crédito de carbono, tá? E como que é a produção do biochar? Eu vou só passar rapidamente esse vídeo. Ele tem, acho que 3 minutinhos, dá para a gente passar.
Tá aparecendo o slide. Você mudou de tela? Não, Ah, eu tá, vou. tá. Obrigada. Nada. Eu tenho que autorizar, antes de eu passar. Ah, não, eu vou agora compartilhar. Agora tá aparecendo o vídeo que você vai apertar. Tá, mas eu tenho que compartilhar o som, né? Eu tenho que ir. Isso é na hora que, antes de você clicar no vídeo, quando você está compartilhando, tem lá, Eu sempre me sim. esqueço desse detalhe. Quando você clica agora Não, no já share, achei. isso, Eu fui lá direto. tá bem. Obrigada. Aqui, Imagina. Quando agricultores colhem e vendem suas safras, elas são processadas por empresas agroindustriais, que retêm apenas a parte valiosa da colheita, gerando uma enorme quantidade de resíduos agrícolas. Nos trópicos, esses resíduos geralmente são deixados para apodrecer ou são queimados. Isso significa que todo o carbono capturado durante a fotossíntese retorna para a atmosfera. Nós podemos mudar isso. Na Net Zero, extraímos cerca da metade de todo o carbono desse resíduo, por meio de um processo de pirólise, que resulta em um produto sólido chamado biochar, que é incorporado ao solo e armazena de forma durável esse carbono da atmosfera. Esse efeito de remoção de carbono de longo prazo nos ajuda a produzir certificados de carbono de alta qualidade. O processo de produção do biochar também gera energia renovável em forma de gases. Nós usamos parte desses gases para tornar o processo de pirólise autossustentável e convertemos a outra parte em eletricidade renovável, um recurso muito necessário nas áreas rurais do mundo em desenvolvimento. Quando o biochar é misturado à superfície do solo, ele age como uma espécie de esponja de carbono, que melhora a retenção de água e nutrientes. E ao contrário de fertilizantes, o biochar só é adicionado ao solo uma vez e oferece efeitos duradouros, pois permanece no solo. Isso melhora imensamente o rendimento das culturas e, consequentemente, aumenta a renda dos agricultores. Com relação ao uso do biochar, a Net Zero também oferece treinamento agrícola e suporte aos agricultores. Esse modelo permite maximizar o potencial do biochar como solução climática, agrícola e energia renovável. A missão da Net Zero é trazer o biochar em larga escala para o clima e para as pessoas agora. muito bom, muito bom. Então, ok, então vamos lá. Agora eu vou continuar o compartilhamento do. Então, o biochar, ele é usado como fertilizante, é um fertilizante sólido e ele absorve outros nutrientes que são colocados, outros fertilizantes para a planta, porque ele não vai embora, porque ele fica retido. Então, é um custo que é uma vez só, né? Ele é sólido e ele é perene. Ele fica no solo e ajuda a absorver a água das chuvas e reter essa água, ou seja, ele melhora bastante a produção agrícola, né? Então, isso que eu queria mostrar para vocês, nós no Brasil temos muitas alternativas e temos também crédito para descarbonização, né? A Desenvolve SP é uma agência de fomento, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, né? Ele tem aqui um crédito, né? Tem alguns milhões para investir em projetos de descarbonização. Lógico que tem que ter toda uma documentação, né? A comprovação dessa descarbonização, tá? E outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês são essas demandas de mercado, que é a Lei 15.042, que é o mercado regulado de carbono no Brasil, né? É o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, é o SBCE.
Ele vai demorar aí pelo menos uns 2 anos para ser implementado. A lei ela foi aprovada no final do ano passado, quer dizer, nós não temos temos 6 meses aí que ela está aqui nessa preparação e planejamento, e o pessoal já está se movimentando, Ministério do Meio Ambiente, da Economia, né, já estão se movimentando. O que que o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões vai fazer? Ele vai resolver essa questão de financiamento, gente. Para você fazer descarbonização, você precisa implantar tecnologias de baixo carbono. Isso tem um custo. Você não pode, de um dia para o outro, mudar todos os equipamentos da sua fábrica, colocando equipamentos de menor emissão de carbono, trocar os combustíveis da frota por etanol ou por biometano. Não é assim que a gente faz. Nós precisamos ter um planejamento para implementar esses projetos de descarbonização. E esse mercado, ele veio para atender essa necessidade de garantir uma previsibilidade e segurança jurídica para as empresas reguladas, né? Então, as empresas vão precisar entrar no sistema brasileiro de comércio de emissão como, né? Então, vou já passar para esse slide aqui. Peraí, espera só um pouquinho. Ah, está aqui embaixo. Acima de 10 mil toneladas de CO2 equivalente, as empresas vão precisar apresentar o inventário de GE para a agência ambiental. Estão já regulando qual vai ser a agência, por exemplo, que vai estar levantando esses dados, né? Cadastrando esses dados, registrando esses dados. A emissão acima de 25 mil, a empresa que emitir mais do que 25 mil toneladas por ano terá uma meta de redução. E para atingir para conseguir ter meta de redução, né, ela precisa estar vindo através desse sistema. Esse sistema ele tem que dizer quanto que cada setor vai precisar reduzir. O setor cimenteiro vai reduzir quanto, o setor de transporte, o setor de indústrias químicas, é por setor, né? Setor de cerâmica, né? O setor, por exemplo, o setor de comércio não vai ter, porque ele não é intensivo em carbono, não vai ter meta, mas os setores intensivos em carbono, que emitem mais de 25 mil toneladas, vão ter meta de redução. E aí, quem conseguir reduzir mais do que sua meta, eu tenho que reduzir 5%, eu consegui reduzir 7%. Esses 2% que eu reduzi a mais, eu vou vender para uma empresa que não conseguiu reduzir as emissões. Então, vai ter esse comércio de emissões. Mas, para ter esse comércio, eles precisam ter o mercado regulado. Quanto que vai custar um crédito de carbono, que é 1 tonelada de CO2 equivalente, né? E atrair investimentos internacionais e posicionar o Brasil como protagonista do mercado global de carbono. E nós vamos precisar percorrer aí pelo menos uns 2 anos para chegar nessas definições. Então, o Brasil está se organizando para ter esse sistema regulado de carbono, onde as empresas que tiverem que comprar créditos de carbono no mercado, elas vão saber quanto vai custar, e aí elas vão decidir: olha, compensa eu investir em tecnologia e trocar o meu equipamento para eu reduzir as emissões, ou compensa eu comprar o crédito de carbono no mercado? Vocês vão ter que decidir. E para isso, gente, tem que saber o que que é mercado de carbono, precisa saber o que é preço de carbono, que começa com o inventário de emissões de gás de efeito estufa. Como que eu calculo o preço de carbono da minha empresa? Começa com o cálculo do inventário de emissões, com o indicador de intensidade de emissões. Aqui você tem outras regulações, que é da CETESB, né? Que é essa decisão de diretoria, né? E já foi até atualizado o ano passado, em 2024, teve outro número aqui, que atualizou. O INEA no Rio de Janeiro, que desde 2012, a CETESB está desde 2012 também. O Registro Público de Emissões de Minas Gerais, né? E tem no IMASU, né? A IMASU, que é a Agência Ambiental do Mato Grosso do Sul, os empreendimentos que precisam de licença ambiental precisam entregar um inventário. Tá? Essas são as definições, né? E a barreira técnica, que quem exporta para a Europa, né, é um imposto criado pela União Europeia, que ela quantifica e precifica as emissões dos produtos que são importados pelos países da União Europeia, que é o CBAM,
né? CBAM, traduzindo para o português, é mecanismo de ajuste de fronteira. Você vai precisar calcular a pegada de carbono do produto, 1 tonelada de cimento, né? 1 tonelada de cal, né? 1 tonelada de milho, né? Por exemplo. Quanto que vai custar? Qual é a pegada de carbono desse milho? Qual é a pegada de carbono desse cimento? Qual é a pegada de carbono desse açúcar que eu estou vendendo? Qual é a pegada de carbono desse produto que eu estou vendendo? Então, por quê? Porque não adianta você produzir barato com alta emissão. Senão os países pobres vão estar produzindo com alta emissão e aí não é competitivo, porque o planeta é uma esfera. Não adianta lá num país pobre, lá na África ou aqui no Brasil, produzir com alta emissão, eu produzo barato, mas queimando carvão, queimando óleo diesel, produzindo altas emissões, vai chegar barato lá na Europa. Mas e aí? O planeta é uma esfera. O que eu emiti de gás de efeito estufa aqui está ali, naquela camada ao redor do planeta, que vai prejudicar o Japão, a Europa, Estados Unidos, vai prejudicar o mundo todo com as mudanças climáticas. Então, nós estamos todos juntos. Então, a Europa já logo entende primeiro, né, dos locais que são mais avançados nessa área de redução de emissões. Então, ela quer evitar a fuga de carbono. Então, ela definiu uma metodologia, falou: olha, você vai calcular a pegada de carbono do seu produto. Se tiver mais alta do que a minha aqui, você vai ter que pagar uma taxa. Aí vai pagar essa taxa vai ter que ser investida em projetos de baixo carbono. Tem, gente, é um mecanismo complexo, não é fácil você lidar isso no mundo todo, tá? Então, o CBAM ele vai ser início de taxação em janeiro, no próximo janeiro de 2026. Eles já estão na fase de implementação da medição, começou agora em janeiro de 2025, onde você calcula a emissão e você relata. Você vende, você relata, eles ainda não estão colocando a taxa, mas você já consegue avaliar quanto que a sua pegada está maior do que a do outro. E agora, turma, aprender a calcular as emissões de CO2. Eu também, nesse curso, também vai ser falado sobre esses projetos de descarbonização, como é que se faz em mais detalhes, né? Como é que eu calculo esses indicadores. A turma 30 vai começar agora segunda-feira que vem. E os inscritos podem acessar os módulos 1 e 2, que já a Jaqueline vai deixar disponível. E a primeira aula vai ser dia 4/8. Então, quem conseguir se inscrever até o dia 1º de agosto, consegue entrar na turma 30, né, Jaqueline? Então, inclusive, eu prometi que ia fazer sorteio de 5 bolsas de 50% de desconto para quem tivesse na live, né? Para quem tivesse se inscrito na live. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês antes da Fátima esclarecer as últimas dúvidas, que passou um pouquinho mais do que 1 hora que a gente previu, mas estava super interessante, né? Tá todo mundo adorando a Fátima passando muito conteúdo, que ela tem muito, muito, muito conhecimento para passar. Vocês podem abrir a câmera para me ajudar com o sorteio, quem puder abrir? Mariana quer ser sorteada. Gente, vocês têm alguma dúvida crucial, importante? Pode falar aí, que às vezes a gente consegue resolver rápido. Eu vou sortear rapidinho, aí vocês já aproveitem e fazem as dúvidas. Ah, vamos Mariana, sortear, vamos sortear. fala Sorteio primeiro. um número para mim de 2 a 59. Quem? Eu? A Mariana. Não. Mariana, fala aí, Mariana. 39. 39. Tá. Agora o Rafael. Tô vendo o Rafael aqui. Fala um número para mim. 22. 22. Ahn, Alexandre. Fala, Alexandre, o número. 25. 25. Márcia. Tá fechado seu áudio. Põe no chat, põe no chat. Isso. 5. 5. Tá? E o último,
Wellington, fala para mim, por favor. É o número de 2 a 59, Wellington. Você abriu o áudio. Ah, não consigo te ouvir. Vamos deixar a Dirlene falar. Fala, Dirlene, você é um número, por favor. Também não te escuto. Hã? Tá Não dá pra... fechado o áudio dela? Não. Não, tá aberto, mas por algum motivo o som não sai. Que pena. Ah, escreve num papel e põe pra gente. É, Ah, Wellington, agora eu te escutei, Wellington, pode falar. é número 15. 15, perfeito. Isso. Tá bem. Eu vou ver aqui quem foi sorteado. Enquanto isso, falam com a Fátima para esclarecer as dúvidas. Fiquem à vontade. Ah, teve aqui uma observação. Dê um exemplo de quanto tempo. Ah, não, tinha um outro lá. A economia regenerativa hoje mostra a sua importância. Sim, a economia regenerativa, né, onde você recupera áreas degradadas, por exemplo, já é num projeto de carbono, né? Você pode gerar créditos de carbono. Vamos ver aqui, olha, coisa importante. Vamos ver aqui. 39, Thalita. Vou só falar rapidinho, Fátima, quem ganhou. Thalita. Talita. Depois o 22. Só para eles verem aqui, Ricardo Gonçalves. Ah, 25. Carla Maria. A Carla tá aí, que eu vi. Oi, Carla. Você Ganhou, é a tá sem áudio, do mas Rio de ganhou. Janeiro? Não, é uma que tá sem áudio no comecinho. A Shanice, pera lá. E o 15, Eduarda. Não sei se a Eduarda tá por aí. Opa! Parabéns, turma! Parabéns, vocês ganharam Parabéns! bolsa, de 50%. Depois eu entro em contato, converso, enfim. Quem participou também vai ter desconto. Depois a gente entra em contato. Mas fiquem à vontade para perguntar as dúvidas para Fátima. Aproveita esses últimos minutinhos. Ah, sim. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, Fátima, aqui no Brasil, quem faz a auditoria dessas planilhas, dos resultados das emissões? Olha, o resultado das emissões, a gente chama de a verificação de terceira parte, né? A verificação. Você tem uma metodologia, que é a ISO 14064, ou se não, até o GHG Protocol também tem uma metodologia, você escolhe qual das duas vai seguir. É praticamente a mesma coisa, tá? Tem toda uma regra, uma ISO, né? E você tem os OVVs, os organismos verificadores, eles são profissionais que têm que ter mais de 5 anos de experiência e passar numa prova do Inmetro. É o Inmetro que é o acreditador. Então, você tem os organismos verificadores. No curso, eu passo, inclusive, o link. Tem várias empresas de certificação que já fazem auditoria para outras ISOs, né? 14.000, várias outras ISOs e também a do inventário de GE. E algumas empresas também, alguns profissionais. É o profissional que precisa se capacitar e passar na prova. Mas aí você tem a lista. Se você acessar o site do Inmetro, tem o Inmetro lá, avaliadores, certificadores, você entra lá por tema. Você vai ver inventários de emissões, você vai ver validação de emissões de gás de efeito estufa. Lá tem. É um dos últimos na lista. Entra no site do Inmetro. Quem mais gostaria de falar alguma coisa? Aproveita que a gente já está encerrando. O Rodolfo, ele perguntou, deu um exemplo de quanto tempo é gasto para o levantamento da confecção do produto final de uma pequena empresa. Uma pequena empresa,
Precisa ver, né? De repente a pequena empresa tem várias atividades, várias fontes de emissão ou não, né? Se a empresa for de serviços, por exemplo, ela é bem mais simples, né, de serviços. Mas aí depende também. Às vezes, transportes é bem complexo, no caso de serviços. Olha, o primeiro inventário é entre 3 e 4 meses para uma empresa de pequena a média, né? Média pequena, vamos dizer. Pequena, se você tem os dados, você pode fazer em 2 meses. A grande questão é ter os dados. Eu já fiz inventário de empresas e eu fico muito satisfeita que foi uma empresa pública, lá de Brasília, que eu, quando eu pedi os dados, assim, na mesma semana já vieram todos. Eles estavam muito bem organizados. Eles são organizados. Então, eu já tive empresas que demorou 5, 6 meses para fazer inventário. Então, depende da. Lembra da descarbonização? Qual um dos primeiros itens? Você tem que ter sistema de dados, de registro de dados, confiável, padronizado. Então, se você tem isso, demora menos. E o preço ele varia, sei lá, desde 7, 8 mil reais, se a empresa é muito pequena, até 20 mil reais. Depende do tipo de inventário, né? Depende da. Porque assim, quando você vai fazer uma proposta, o pessoal às vezes manda, quero uma proposta de um inventário de uma empresa. Gente, eu calculo por horas de trabalho. Então, eu preciso saber qual a empresa, quais os tipos de emissões. A gente faz muitas perguntas, né, Jaqueline, para poder fazer uma proposta de um inventário. Sim, Porque você tem que entender o projeto. quando eu coloquei essa pergunta, assim, numa empresa pequena, assim, uma situação mais simples, por exemplo, uma criação de porcos, né? Uma suinicultura, que aí você tem praticamente um produto, dois produtos, né, para serem vendidos, e seria uma situação mais fácil, né, de se verificar tanto os dados quanto a utilização de pessoal. Mas eu queria saber assim, Esse é, exemplo, não. Nesse exemplo, não. Porque não, você vai ter que incluir o tratamento de dejetos dos suínos, né? sim, mas ele é E ele é praticamente complexo, complexo. é bem complexo. Quando você vê a parte agrícola, ela é bem complexa. Eu trabalhei no início da minha carreira, eu trabalhei com isso, né? Quando eu comecei com carbono, só para você ter uma ideia, ele é projeto de carbono, ele depende do PDD, de projetos da ONU. Nossa, é uma metodologia bem complexa. Existem umas 2, 3 metodologias diferentes. Você tem que ver quanto que ele se alimenta, quanto que ele come. Nossa, é bem complexo. Muda de exemplo. Esse é complexo. Eu estou dando um exemplo que é de uma área que eu gosto, que eu sou agrônomo e tem a suinocultura, que é assim, você vai abater um pouco 90 quilos, você já sabe praticamente tudo que ele vai comer nesse período de 3 meses que você vai engordá-lo, né? Então, esses dados são, de certa maneira, fáceis de você conseguir, né, em termos de gastos e de insumos, né? O que que Você você faz com os resíduos dele, com as fezes dos suínos? Bom, aí, no caso, você pode ter essa opção do aproveitamento botar ele numa esterqueira, né? Fazer a esterqueira, fazer a produção do biogás, algumas É. situações dessas, né? Para produção de biogás, Bom. ou modelo chinês, ou modelo indiano, né? Não sei qual que está mais Ah, é eficiente, complexo. né? É complexo. Esse é complexo. Esse é Né? complexo. Esse é bem, bem mais trabalhoso. Muito mais complexo do que uma fábrica, por exemplo. Você tem lá caldeira, você tem lá consumo de energia elétrica, transporte, que aí você tem os relatórios, né? Esse é complexo. Se você quiser, né? Mas ele é dessa forma mesmo, viu? Esse demora bastante, esse é bem mais complexo. Tem que pegar mais dados para poder te dar uma resposta
porque o suíno ele defeca 60% do que ele ingere e isso gera gases de efeito estufa, que é o metano, que é o Sim, biogás, né? sim. Então, mas olha, obrigada pela pergunta. Já deu para acender aí as luzes, né? É, Mas, gente, só para falar para vocês, esse assunto é um assunto que vai estar em todas as empresas, médias, grandes. Vocês precisam ter esses conceitos, não só quem atua em sustentabilidade, mas quem está trabalhando na fábrica, porque no negócio. Porque o negócio vai entrar no negócio de vocês crédito de carbono. Vai entrar no negócio de vocês metas de redução. Então, vocês precisam se capacitar mesmo, tá? Mais cedo ou mais tarde, e quem sabe até trabalhar com isso, não é isso? é, Mas muito obrigada aí por essa oportunidade de vocês estarem trocando informações. Obrigada, viu, pelas perguntas. Sim, a ok. gente já vai encerrando, que passou bastante do tempo que a gente calculou, mas a gente está à É, disposição. Quem tiver interesse no curso da Fátima, é um curso completo de 32 horas no total, procura, a gente passa as informações e a gente está à disposição e agradecemos muito a participação de vocês essa noite. obrigada, Uma, gente. Um grande Obrigado. abraço, tchau, hein? Muito tchau, uma feliz de ótima estar Boa aqui. Valeu, noite. boa noite a todos. Tchau, boa Tchau, noite. Tchau, tchau, obrigado. gente. Um Tchau. abraço.